Olá, o Trabalho Legal começa agora e você vai ver nesta edição. A empresa não reconhece vínculo empregatício e é processada pelo MPT. Os depoimentos que constam na ação civil pública do MPT mostram que a empresa impõe metas às vendedoras e elas acabam, mesmo que de forma indireta, trabalhando em tempo integral. Após a ação do Ministério Público do Trabalho, o órgão suspende terceirização e contrata aprovados em concurso. No último concurso, vários candidatos, mesmo que aprovados, especialmente para as áreas de manutenção, não foram convocados no número suficiente. Enquanto isso, a terceirização continua na empresa nessas áreas. Tudo sobre a licença nojo. Eu consegui 7 dias, foi um período bom assim para você colocar a cabeça no lugar. E ainda, o trabalho de um treinador profissional de futebol. Pouca gente sabe, o técnico ele não vive só do trabalho de campo, O técnico trabalha com o psicológico, o técnico trabalha com o dia a dia do jogador fora do campo. Às vezes você tem que ser pai de jogador. Fique com a gente. A edição de hoje do Trabalho Legal tem muito mais. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Cumprimento de metas e prestação de serviço de forma exclusiva são características de quem trabalha formalmente. Mas há empresas que não seguem a legislação. Após recrutar trabalhadores e não reconhecer vínculo empregatício, uma empresa do ramo de cosméticos foi processada pelo MPT em Goiás. A fabricante de cosméticos recruta pessoas em todo o país para exercer o cargo de executiva de venda. Essas executivas de venda são contratadas informalmente como autônomas e que não têm horário de trabalho, trabalha sábado, domingo, de dia, de noite, e que usam inclusive os depósitos nas suas residências. Os produtos são depositados nas próprias residências dela, e constatando também que havia questão de exigência de cumprimento de meta, questão de cumprimento de exclusividade de vendas, e etc., concluindo que havia aquela formalização do contrato de trabalho, ou seja, a pessoa é empregada nos termos do artigo 3º da CLT. E isso que o Ministério Público questiona, dessas executivas de venda, que em Goiás deve ter em torno de 300 a 400 executivos. As trabalhadoras são recrutadas pelo site da fabricante de cosméticos. A empresa diz que para o revendedor poder trabalhar em horários flexíveis, ganhar conforme a dedicação e crescer pessoal e profissionalmente é uma alternativa ao emprego tradicional. E, além disso, a venda direta ajuda a diminuir o problema do desemprego, pois oferece oportunidade de trabalho e complementação da renda familiar. Mas, para o MPT, a empresa tem prejudicado as trabalhadoras. Tabula o artigo 29 e 41 caput da CLT, a não reconhecer essas pessoas como empregados. Consequentemente, essas pessoas estão desprovidas de todos os direitos constitucionais assegurados aos trabalhadores. Ou seja, as questões previdenciárias, de aposentadoria todinha, ela está acéfala dessa proteção. É uma pessoa que trabalha como autônomo, totalmente desassistida do ordenamento jurídico. Os depoimentos que constam na ação civil pública do MPT mostram que a empresa impõe metas às vendedoras e elas acabam, mesmo que de forma indireta, trabalhando em tempo integral, sem poder vender produtos de outras marcas. Ainda de acordo com depoimentos, as vendedoras precisavam bater as metas para não ter perda. E se não conseguissem fazer isso, poderiam até ser excluídas dos programas de venda. Esta vendedora, que prefere não mostrar o rosto, conta que sofre ameaças. As gerentes regionais sofrem pressão porque elas precisam bater metas. Caso não bata, sai da empresa. Ela ainda detalha o dia a dia dessas vendedoras. Elas vendem o que elas podem e recebem dentro de uma porcentagem que eles mandam. Então, assim, se eu vendo uma coisa para você, você paga o valor da revista. Mas na nota fiscal, ele vem com o valor de fábrica, então eu ganho a porcentagem daquilo. Então não tem vínculo nenhum, não. Agora, a gerente, ela precisa de um valor maior para que ela possa bater meta. Então ela cobra as revendedoras disso. O valor da multa pedida pelo Ministério Público do Trabalho por dano moral social e pela prática de concorrência desleal é de R$ 10 milhões. O Ministério Público detectando
se foi produtiva essa ação, ele vai tomar providência em relação às demais. Agora, essa ação, o Ministério Público vai lutar até um fim para que reconhecer o direito dessas pessoas. O nosso sistema jurídico não admite esse tipo de exploração. Procurada, a Avon não quis comentar o caso. Imagine a seguinte situação. Você estuda para passar no concurso público, é aprovado e não toma posse porque o órgão terceiriza a função que deveria ser desempenhada por você. Um absurdo, né? Pois é, o Ministério Público do Trabalho firmou um acordo com a Companhia de Saneamento do Distrito Federal para garantir a nomeação de aprovados. O sonho de passar em um concurso público virou pesadelo para João. Ele é um dos aprovados no certame realizado pela Companhia de Saneamento do Distrito Federal há mais de 2 anos. Essa é a grande revolta da gente, né, que fez o concurso, por saber que tem, né, terceirizados fazendo a nossa função, várias firmas, né, atendendo aí função que seria da gente, né, do concursado que fez o concurso, passou por uma prova prática. O sindicato da categoria revela que a preferência da CAESB por terceirizados contribui para a precarização da mão de obra, além de comprometer a qualidade dos serviços prestados. O serviço terceirizado, ele é um serviço bastante precário, né? É uma rotatividade muito grande de empresas e de terceirizados. Eles ficam em torno de 6 meses e já saem da empresa. Então, assim, o serviço fica muito precário, o atendimento ao público fica muito ruim, você tem que estar treinando o tempo todo as pessoas e a prestação de serviço é de péssima qualidade. Então, essa é uma das críticas que nós temos. A outra crítica é que esses terceirizados, eles são explorados realmente porque eles não têm direitos trabalhistas como tem um concursado, eles não têm um sindicato que possa estar apoiando inclusive tem terceirizados que estão sem receber ticket, tem terceirizados que estão com salários atrasados, tem terceirizado que não recebe o reajuste que é conquistado pela uma associação, então não recebe o reajuste. Então é um trabalho bem precarizado e eles sofrem com direitos trabalhistas. A empresa, embora tenha firmado um TAC conosco, né, um termo de ajustamento de conduta, em que ela se obrigava a não mais ter terceirizados em atividades finalísticas da empresa, e a despeito da necessidade, né, constitucional de ter a empresa contratar empregados apenas por meio de concurso público, no último concurso, vários candidatos, mesmo que aprovados, especialmente para as áreas de manutenção, não foram convocados no número suficiente. Enquanto isso, a terceirização continua na empresa nessas áreas, prejudicando e preterindo essas pessoas que foram aprovadas num concurso público para isso. Responsável pelo abastecimento e manutenção das redes de água e pela coleta de esgoto em todo o Distrito Federal, a empresa assinou um termo de ajuste de conduta com o MPT em 2004, se comprometendo a não terceirizar a atividade fim, substituindo os terceirizados por concursados. Mas o acordo não foi cumprido e o Ministério Público do Trabalho entrou na justiça contra a empresa para que o TAC fosse cumprido. Agora a CAESB tem até o dia 12 de agosto para convocar os aprovados sob pena de multa. Por isso a nossa insistência em primeiro prorrogar a validade do concurso para que essas pessoas possam posteriormente ser nomeadas, e essa é uma briga, uma intenção nossa do Ministério Público do Trabalho. Por meio de nota, a CAESB informou que o termo de ajuste de conduta firmado com o MPT está sendo cumprido, que já foram convocados concursados além do número previsto em edital e que só fará novas contratações se houver interesse. E você vai ver depois do intervalo tudo sobre a licença nojo. Pela legislação são 2 dias. Ele pode conseguir um prazo mais elástico, maior, por convenção coletiva ou acordo coletivo, ou se a própria empresa, em seu regimento interno, circular, portaria, ampliar o prazo. A morte de alguém próximo mexe com a vida pessoal de qualquer pessoa e muitas vezes afeta também o lado profissional. Nesse caso, a legislação garante ao empregado faltar ao trabalho sem prejuízo. Um nome diferente, licença nojo. E aí, tem ideia do que é?
Arrisca um palpite? Não, senhor. Já ouviu falar alguma vez? Não. Não, eu não sei. Eu imagino que se alguém for cuspir, fala licença. Não é bem isso. Apesar da palavra nojo lembrar náusea ou algo do tipo, segundo o dicionário Aurélio, o termo também é sinônimo de luto. Licença nojo é uma licença que o funcionário pega para quando um parente morre, ele entrega à empresa ou no órgão que ele trabalha, né? Acho que é isso. Exatamente. A licença nojo é a expressão usada para o afastamento do trabalho por causa da morte de algum parente. Nesse período, não é feito nenhum desconto do salário do funcionário. Mas quanto tempo a pessoa pode ficar afastada? De acordo com a legislação trabalhista, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário por até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, pais, filhos, irmão ou pessoa declarada na CTPS que viva sob dependência econômica do trabalhador. Já o artigo 320 da CLT prevê que professores podem ficar até 9 dias afastados do trabalho. A regra também muda para servidores públicos federais. A Lei 8.112 estabelece que a pessoa pode se afastar do emprego por 8 dias consecutivos, em caso de morte do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. Luana perdeu o pai há cerca de 2 meses e a empresa em que ela trabalha estendeu o período da licença para 1 semana. Eu consegui 7 dias, foi um período bom assim para você colocar a cabeça no lugar. Então a empresa ela entendeu, foi bem, como é que se diz? Entendeu o lado do funcionário mesmo, não foi bem pela parte da lei, assim, seguindo os dias direitinhos que a legislação prevê, mas foi de boa vontade, enfim, esses dias foram ótimos para mim nesse sentido de conseguir resolver minhas coisas e voltar para o trabalho sem, enfim, cair o rendimento, vim com a cabeça tranquila. A jornalista explica que se o período de afastamento não fosse estendido, não seria possível resolver todas as questões burocráticas e emocionais. A licença, ela chega num período que você está bem abalado, Então é importante tanto para você se restabelecer emocionalmente, como também resolver as coisas burocráticas, porque a morte é uma coisa muito burocrática, São dezenas de documentos, você tem que resolver funerária, pagamento, são dezenas de coisas. Então é importante tanto para a parte emocional, quanto também para a parte burocrática que você tem que resolver. Então é um período que vem sempre em boa hora, para você acabar resolvendo tudo isso. Este advogado explica que o período pode ser estendido pela empresa privada em algumas situações e que não é preciso tirar a licença imediatamente. Pela legislação são 2 dias. Ele pode conseguir um prazo mais elástico, maior, por convenção coletiva ou acordo coletivo, ou se a própria empresa, em seu regimento interno, circular, portaria, ampliar o prazo. O que ela não pode restringir. Ampliar, sempre pode. A legislação fala até 2 dias, não tem que ser de imediato ao óbito, digamos assim. Se ele desconhecer, ele pode posteriormente requerer. Tem um prazo de prescrição, é claro, para você agir. Se você reivindicar e o empregador negar a dar o benefício, só resta a via judicial, a popular reclamação trabalhista. Um projeto de lei que está em tramitação no Congresso propõe que os empregados do setor privado tenham direito a 8 dias de licença em caso de morte de familiares. O PL aguarda a aprovação da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A seguir, o trabalho de um treinador profissional de futebol. Em instantes. Trabalho legal de volta e entrando em campo para mostrar parte da rotina de um treinador profissional de futebol. Por isso viemos ao Centro de Treinamento do Gama, único representante do Distrito Federal na Série D do Brasileirão. E aqui ao meu lado está o Gilson. Tudo bem, Gilson? Tudo bem, graças a Deus. Sempre trabalhando. Há quanto tempo você trabalha treinando times? Já estou aí desde que eu parei de jogar, fiz uns cursos. Lógico que a gente tem que se atualizar a modernidade do futebol. Já tem aí 7, 8 anos que eu vivo só dessa função, entre auxiliar técnico e técnico. Mas tudo começou como jogador? Tudo começou como jogador, já desde garotinho, Desde garotinho já deixei a minha família para trás com 13 anos.
saí do interior de São Paulo, fui morar na capital, onde fiquei durante 15, 16 anos ali jogando pela equipe de São Paulo, e depois eu dei sequência na minha carreira profissional, sempre no futebol, e em cima disso, quando terminei a minha carreira também, dei sequência e hoje sou treinador de futebol. Como é ser técnico? Muita gente diz que é uma profissão cheia de altos e baixos. Você concorda? Concordo plenamente. O técnico, pouca gente sabe, né? O técnico, ele não vive só do trabalho de campo, né? O técnico trabalha com o psicológico, o técnico trabalha com o dia a dia do jogador fora do campo. Às vezes você tem que ser pai de jogador, às vezes você tem que ser o cara que vai dar conselho, enfim. É uma profissão que ao mesmo tempo ela tem responsabilidade muito grande, mas também é gratificante para quem gosta do que faz, né? Eu gosto do que eu faço. Acho que desde quando eu parei de jogar futebol já tinha em mente ser treinador de futebol. Que características deve ter a pessoa que pretende entrar na profissão, pretende ser um treinador profissional de futebol? Caramba, aí existem muitos perfis, né? Porque eu já ouvi várias entrevistas de treinadores que não tinham o mínimo caguete para ser treinador, acabou recebendo o convite de imediato pela demissão de um treinador e chegou a ser campeão em vários clubes, né? Mas acho que o principal, acho que em tudo, né? Como hoje a gente está falando de treinador de futebol, o principal é você gostar do que você faz, né? Primeiro eu gosto do que eu faço, eu estudo, procurei fazer cursos fora do país, enfim, a gente tem que mudar um pouquinho, né? A gente tem que mudar, a gente tem que agregar as coisas que vêm de fora, procurar ter sempre a humildade de não pensar que você sabe tudo, sempre tem alguém que sabe algo diferente de você. Então, juntando tudo isso, acho que você, com bastante dedicação e muito trabalho, você vai acabar sendo um treinador. Você avalia que a profissão é valorizada? Valorizada não. Acho que se fala muito aí que o treinador de futebol brasileiro, principalmente, se ganha muito dinheiro. Mas acredito que 8, 10% se ganha muito dinheiro, né? Eu acho que valorização para mim não é só financeira, né? Tem que ter a valorização do trabalho do profissional, tem que saber que o profissional também, quando acaba aqui, ele tem uma família, ele tem uma vida, a não ser aqui no dia a dia do campo. Então acho que essa valorização, esse outro lado, falta muito ainda no futebol brasileiro. Gilson, o que você acredita que está faltando hoje no mercado para valorizar mesmo o profissional? Eu acho que está faltando a classe se unir mais. Eu sempre falei, né? A classe de treinadores de futebol, eles são unidos os que estão lá em cima, né? No top, né? Os que trabalham nos grandes clubes brasileiros, que existem bastante, né? Esse é um clube brasileiro grande, que logo vai estar no seu lugar que merece, que é uma Série A de Campeonato Brasileiro. Eu acho que sim, deveria se unir a classe. Acho que ninguém faz nada para ninguém se a própria classe não se unir. Eu acho que é uma classe desunida. Eu penso que é uma classe desunida e que para melhorar tudo isso tinha que ter essa união aí, ter mais conversas, se aproximarem mais, que acho que as coisas no futebol brasileiro não mudariam só fora de campo, como dentro também. O trabalho de um técnico não se resume somente ao campo, né? Não, o trabalho do técnico existe já à noite, né? À noite você está em casa, você já está trabalhando, já está pensando no que você tem que fazer, já está pensando no planejamento da semana, o jogador que você pode usar, o jogador que você acha que naquele jogo ele vai se encaixar. Fora isso, tem o lado de logística, enfim, treinador de futebol, acho que o campo, eu acho que fica aí nos 50%, os outros 50% é fora do campo, porque se você não tiver uma boa amizade, uma aproximação grande com os seus atletas, eles não vão correr por você. Então eu uso a conversa com eles sempre assim, né? Vamos nos dar bem aqui, vamos trabalhar sorrindo, que no jogo as coisas acontecem da melhor forma possível. Como é a sua rotina, o seu dia a dia? Todo dia tem trabalho? Todo dia tem trabalho. A não ser quando a gente joga de semana em semana, de 7 em 7 dias. Na segunda-feira, a gente, depois do jogo de domingo, a gente sempre deixa o pessoal em casa para sair com a família, enfim, para dar uma volta com os filhos no shopping. Mas é todo dia. O treinador, mesmo tendo a folga, ele tem o trabalho, né? De estar montando os treinamentos, para sentar com a comissão técnica, falar sobre o treinamento da semana toda. Mas é prazeroso, né? Para quem gosta é prazeroso. Acho que o trabalho engrandece o homem e o de treinador de futebol também não vai mudar muito disso. É você fazer um planejamento, estar aqui todos os dias, estar com a cabeça aberta para poder passar para os atletas o melhor possível.
Antes da gente começar a gravar, o Gilson comentou que essa é uma profissão solitária. E por quê? É solitária porque quando você ganha, muita coisa vem, né? Muito tapinha nas costas, muito abraço, muito telefonema. E quando você tem, infelizmente, que na vida é assim, né? Você tem vitórias, você tem derrotas. Enfim, é só a família, né? É só a família. Eu que estou a 1000 quilômetros da minha casa, estou sozinho aqui. Eu sei o quanto é difícil quando você tem um erro, que nós somos passivos de erro, né? Somos seres humanos. E aí você é bem solitário mesmo, você vive na dor ali sozinho. Enfim, eu já ouvi muitos treinadores falarem isso, que não se dá muita bola para quando vem muito elogio, não, porque quando vinha a crítica também você saber administrar e saber aceitar, né? Mas enfim, acho que é a profissão que eu escolhi, é a profissão que eu amo e tenho que dar sequência nela e tenho um prazer muito grande de ser treinador. E você não trabalha sozinho, né? Há uma comissão técnica também, né? Com certeza, passando até por os nossos roupeiros, né? Que são os primeiros aí que tem uma aproximação já direta do jogador todos os dias, cuida da chuteira, cuida do material. A chuteira é o bisturi do médico, né? Tem que estar sempre limpinha, sempre cuidada. Eu tenho um auxiliar meu direto, né? Auxiliar técnico. Temos 2 preparadores físicos, temos o fisiologista, temos o treinador específico para os nossos goleiros. Então é uma equipe, né? Uma comissão técnica completa, fora o pessoal ainda de apoio, né? Temos aqui no clube uma condição de trabalho muito boa, que isso só faz o trabalho do técnico crescer. Você coordena quantos jogadores? 35 jogadores, contando com 4 goleiros, né? Que aí específico fica com o treinador de goleiros, mas eu cuido de 35 jogadores todos os dias, isso não deixando de... A gente não pode deixar de falar isso, que só joga 11. O treino está quase começando e ele não se resume apenas a jogar em campo, né? Há um aquecimento, uma outra espécie de treinamento antes de iniciar o jogo mesmo, né? Isso. Aqui a gente simplesmente, hora que entra em campo, apenas se começa aquecendo, mas em cima disso tem vários treinamentos que já foi conversado antes do que o time precisa, né? Tem dia que se trabalha a parte defensiva, tem dia que se trabalha a parte ofensiva, tem dia que se trabalha o conjunto, tem dia que dá uma dinâmica de trabalho mais rápido, tem dia que você diminui a dinâmica de trabalho. Então é um leque muito grande, onde existe infinitos treinamentos que a gente, ao dia a dia, a gente sabe do que o time está precisando e do que a gente precisa para o próximo jogo. A gente vai montando os treinamentos e em cima disso vamos treinando. A gente não tem permissão para acompanhar o treino dentro de campo, até mesmo para não atrapalhar o desempenho dos jogadores. Mas o André, que está aqui ao meu lado, vai explicar as etapas, né, que ocorreram aqui hoje, que aconteceram durante o treino, né, André? Exatamente. Hoje nós fizemos um trabalho técnico, né, visando o aprimoramento, melhorando a parte tática e técnica da equipe. Então ela foi dividida em 3 partes. A primeira foi o aquecimento, onde eles deram umas voltinhas no campo, só para ativar o organismo e se preparar para o trabalho em si. Depois foi dividido em 3 campos, onde foi desenvolvida a parte de toque de bola e marcação. E depois a última parte foi o trabalho de finalizações a gol. E como é trabalhar com um treinador, né, de futebol, no caso o Gilson? É muito bacana, a gente tem uma sintonia muito grande, né? Nós somos da mesma cidade, mas dentro de campo a gente se entende muito bem, porque as ideias são iguais, as ideias batem, né? Eu já estou no futebol há 24 anos, já trabalhei com vários treinadores e eu estou tendo a felicidade de trabalhar com mais um excelente treinador, pela concepção, pelo formato, pelas ideias, pelo entendimento, entendeu? E por dar liberdade para a gente trabalhar. Então fica muito fácil, um treinador aí que está surgindo, um grande treinador, que eu tenho certeza que vai treinar um bom caminho. O Carlos e o Jonathan são jogadores e vamos falar agora um pouquinho da importância de ter uma orientação em campo, né? O trabalho do técnico é importante para vocês, jogadores? Muito. Sem a orientação deles a gente não sabe o que faz no campo, né? Por isso que existe o treinador. Você acha, Jonathan, que se não houvesse a orientação profissional aqui em campo, o trabalho seria mais difícil? Seria mais complicado, né? É ele que tá no dia a dia ali, é ele que vem aqui no campo e dá os treinos, é ele que sabe dosar ali a hora que a gente está cansado ou não, junto com o preparador físico. Mas cada treinador tem sua teoria de trabalho e a gente, atleta, vai aprendendo. Cada time que a gente vai é um jeito diferente de trabalhar, mas como você perguntou, é muito importante. Eu acho que muito êxito aí pro treinador.
Muitos jogadores, após a aposentadoria, entram em campo como treinadores, né? E vocês têm esse desejo, imaginam isso num futuro distante? Pois é, isso é... Quando a gente gosta muito de futebol, a gente não quer nunca deixar de lado, e temos, como você falou, entra como treinador, outros como coordenador, outros como diretor. E isso faz parte, porque é muito gostoso, a gente sai de casa desde novo para essa função, e quando consegue ganhar alguma coisa, juntar alguma coisa, isso é muito prazeroso. E você, Carlos, já passou pela sua cabeça ser técnico um dia? Rapaz, até o momento não. O momento é só jogar e ó, Deus ver nosso futuro e ver o que é o melhor pra gente. Quem está assistindo a gente agora e deseja embarcar na profissão de treinador, que recomendação você daria, ou que recado você deixaria? Primeiro é gostar do que faz, né? Acho que é o primeiro passo. Se você gostar do que você faz, acho que o passo seguinte passa a ser prazeroso, né? Que é iniciar os trabalhos. Estudar bastante, o futebol hoje está bem evoluído, as linhas de marcação adiantaram, as linhas de aproximação, meio campo, ataque e defesa também diminuíram. Então acho que é estudar, procurar sempre aquilo que a gente falou no começo da entrevista, não achar que você sabe tudo, não achar que você sabe mais que o outro. É uma profissão prazerosa, mas que requer muito estudo, sabedoria e ter, logicamente, o feeling aí de saber na hora que tem que falar alto, na hora que você tem que falar baixo com um, com o outro. Acho que você ter um bom relacionamento também é uma parte importante para um treinador de futebol. Gilson, obrigado por receber a equipe do Trabalho Legal aqui no seu cantinho, no seu espaço, né? Obrigado. Valeu, obrigado a vocês, que eu posso ter sido útil aí, posso ter passado alguma coisa pro telespectador, e que numa oportunidade aí próxima as portas estão abertas. E você aí de casa, tem alguma sugestão de pauta? Então basta enviar para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. Para conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, basta acessar www.npt.mp.br, também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui, até a próxima!